Sejam bem-vindos à live Intimidade a 2, Intimidade Sexual. E, gente, queremos lembrar vocês que a gente está não apenas no YouTube, mas nós estamos preparando um material para vocês aí via e-mail. Um material de apoio que você vai receber. Então, manda o seu e-mail para esse WhatsApp que está aparecendo na tua tela agora mesmo, para que a gente possa, então, ter o teu contato e enviar esse material de apoio e você ter todas as informações que a gente quer te abençoar e liberar sobre a sua vida. Amém? Bom, meu povo, falando sobre intimidade a 2, nós sabemos que é um grande tabu, algumas vezes, falar sobre isso. E você percebe que tem pessoas que têm muita timidez em falar sobre isso, não é verdade? Muita timidez. Não sei, você já viu aqueles grupos de interesse? Aqui, por exemplo, aqueles grupos de interesse, quem gosta de bike, por exemplo. Aqui na igreja virou um negócio, né? Depois do culto de domingo, vai ficando, a gente ora por algumas pessoas, conversa e tal, daqui a um pouco tá o grupinho, o quê? O grupinho da bike. Porque o povo gosta de falar dos peba, gosta de falar daqueles que pedalam, gosta de falar da comida que come, uns criticam quem come e pedala, né? Eu penso assim, bom, é melhor pedalar e comer do que não pedalar, né? Não é verdade? A gente gosta de falar sobre aquilo que a gente gosta. Tem aqueles que gostam de futebol, não é? Tem aqueles que gostam das séries, então tem na ponta da lança. São os grupos de interesse, porque a gente não apenas faz aquilo que gosta, a gente também fala daquilo que a gente gosta. Então, é muito bom pedalar, mas parece que é melhor ainda falar sobre a bike. Não, porque eu fiz tantos km, não, porque eu, né, eu tenho uma sapatilha agora, comprei não sei quantos terrenos, e você começa a falar a linguagem. E também falar sobre sexo é muito importante. Da mesma forma como, se você tem interesse em sexo... Tem que falar sobre sexo. Tem que fazer, mas tem que falar também, Mas aonde a gente fala? Em grupo, não. Não, a 2. De jeito nenhum. Essa é a diferença. Tem coisas que você fala em grupo e tem coisa que você fala apenas no grupo fechado. Mas precisa falar. Agora, tem gente que não quer nem falar e... alguns nem fazer. Isso daí é difícil, né? E daí tá com um problema sério. Gente, nós vamos entender que sexo foi uma ideia de Deus. Tudo iniciou em Deus. E é por isso que o sexo tem esse ataque externo do mundo, né, da sociedade e do próprio inimigo, porque ele quer colocar aí ele dentro de uma estrutura que não tem a ver com a liberdade que Deus nos dá para o sexo. O sexo é um presente, não apenas para procriar, mas para prazer. E a mídia distorceu o verdadeiro sentido do sexo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, não para te ensinar a fazer, mas para te ajudar a falar sobre, pensar sobre e quem sabe até desmistificar algumas coisas que por acaso você tenha aí e pode ser livre para desfrutar disso. É verdade. E, na verdade, a gente percebe que a mídia, ela distorceu tanto isso, que ao invés de o sexo ficar erótico, porque ele deve ser erótico, ficou pornógrafo, né? Então, deixou a coisa tão chula, tão, né, de baixo nível, que parece que falar sobre sexo, falar de forma leve, falar de forma divertida, de forma gostosa, se torna um tabu. E até isso não de forma apimentada, o casal. Inclusive de forma apimentada, não é? E aí a gente vê tantas pessoas aproveitando mais o sexo, de certa forma, que estão lá fora, do que a gente que pode aproveitar o sexo dentro do casamento. Com santidade, com alegria. E com muito fogo, né? Fogo de tudo que é lado, né, você que quer fogo no sexo, bota chama aí. Chama. No chat. E já tem aquele ditado de cama, mesa e banho. É verdade que o sexo acontece na cama, mas ele começa na mesa. Como que é? Começa onde? Ele acontece na cama... mas começa na mesa. Na mesa? Joga comida assim? Eita! Não é isso? Gente, isso daí é coisa hollywoodiana, né? Novelesca, né? Que você, na mesa que eu quero dizer que a gente precisa, né, falar sobre isso. Agora eu entendi. De outra maneira, né? Não vai me jogar tudo no chão. Quer fazer na mesa, faz, mas tira as coisas da mesa. Lava a louça primeiro. Lava a louça primeiro, arruma a cozinha. Não dá pra quebrar tudo, né? Que a gente vê em filme. Mas isso é uma verdade. A gente precisa poder relembrar algumas coisas que eu tenho certeza, a gente não está aqui para ensinar ninguém, porque todo mundo sabe muito bem, não é? Mas nós estamos aqui para nos lembrar daquilo que realmente importa dentro do casamento. Nós já falamos, pequenas coisas que se transformam em grandes monstros. E na vida sexual, da mesma forma. Muitas pessoas têm muitos monstros, muitos monstrinhos, porque não sabem lidar com isso, não sabem falar sobre isso, né? E praticam de forma, apenas por praticar, quando pode se tornar uma grande... bênção para o casamento, porque sexo é uma bênção. Sim. Não é verdade? Bom, nós estamos
estamos aqui hoje e eu tenho a maior alegria de introduzir esse casal para vocês, porque eles são uma referência para nós. Eles, para a gente, têm sido nós temos sido tão abençoados por eles, porque eles têm vindo já há anos compartilhar histórias, ministrações, já estiveram conosco em encontro de casais, em conferência de família, em conferência de casais, em conferência de finanças, e para a gente é uma alegria tê-los aqui, até porque tem poucos ministérios de casais na nação hoje que tem o impacto que esse ministério tem. Esse ministério, porque ele está falando fora da casinha, ele está compartilhando verdades que não são ditas de forma grotesca, muito menos ultrapassada, muito atual, e eles estão sempre na frente, e eu tenho visto quando Deus tem honrado eles, tem estabelecido eles. É um casal que são nossos amigos, sim, a gente ama demais, e é por isso que a gente sente muita vontade de trazê-los aqui. Deus preparou esse momento, porque eles estariam em Curitiba no momento dessa live, então só posso entender que foi Deus que preparou esse tempo. É um casal que certamente você pode seguir nas redes sociais e você vai ser muito abençoado por eles. Conosco de Brasília, Ricardo e Maírla Vasconcelos. Que alegria estar com vocês, gente. Estamos muito felizes, é uma honra, e o desejo profundo do nosso coração é ser um instrumento de Deus para abençoar o seu casamento e especificamente a sua intimidade sexual. Hoje é a noite da revolução, de tirar as dúvidas e de fazer o que foi falado aqui, apimentar esse negócio aí, para começar hoje pegando fogo. É hoje que quem tem 3 filhos vai ter 4, quem tem 4 vai ter 5. Ô, Glória! Chama! É uma honra, gente, vocês são amados, queridos, a gente ama tanto, respeita tanto, admira tanto vocês, a igreja e o ministério. A gente está muito feliz de estar com vocês. Que bênção. Verdade, que alegria. Boa noite, queridos. Shalom, a paz de Cristo. Para a gente é muito especial estar aqui com esse casal que a gente ama tanto aqui de Curitiba. Sempre que a gente vem, a gente dá um jeitinho de se encontrar. Sempre, né? É verdade. E eu tenho certeza que essa noite, a profetizo, vai ser um marco na sua intimidade com o seu cônjuge. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então aproveita e já convida mais amigos para estarem juntos nesse momento, porque vai pegar fogo. Vai esquentar. Bom, gente. Ricardo e Maírla, olha só, a gente estava pensando em como começar esse tempo juntos e a gente foi fazer uma pesquisa. Quais são os mitos sobre sexo? E a gente ficou de boca aberta, porque pensando, gente, como que pode algumas pessoas ainda terem mitos que possam impedir eles a terem liberdade no casamento? E a gente estava conversando hoje à tarde que parece que tem coisas que ainda são lá do interior, sabe? Daquelas pessoas que moram sem nada da mídia. E, por outro lado, sem os mitos, abre-se uma porta, escancara uma coisa sem limites, que pode ser algo que vai ferir o casamento. E a gente quer, hoje, com vocês, ajudar cada um que está conosco a poder colocar limites certos, pensar de forma correta e espiritual nisso. Então, a gente vai começar pensando sobre esses mitos. E vocês vão nos ajudar a desmistificar isso. Se você tem perguntas, coloca no chat ou manda pelo WhatsApp ou manda pelo e-mail, então pelo WhatsApp. Manda lá. Pelo WhatsApp. Chat, né? Ou pelo chat. Se você tem coragem, manda aí. Você pode colocar, como a Nani disse, um amigo meu pensa assim. Vamos lá então, gente? Vamos lá. Vamos lá. Então, alguns mitos. Primeiro mito. Homem quer sexo o tempo todo. Então, esse é um mito porque a gente tem, o homem tem mais testosterona do que a mulher. Nós temos uma produção de testosterona de 10 a 20 vezes mais que a mulher. A gente tem várias coisas que dão vontade de fazer sexo, várias, que tem interferência para você querer ou não fazer sexo, mas disparado, 80%, 90% tem a ver com a testosterona. Tem outras, mas é ela que determina. Então, a produção de testosterona, levando em conta que essa mulher e que esse homem não é uma exceção, porque tem as exceções, e levando em conta que está todo mundo com hormônio estabilizado, regulado direitinho, você vai ter realmente o homem querendo 20 vezes mais, de 10 a 20 vezes mais sexo, o que gera o mito de que o homem quer, como é o mito aí? Sexo o tempo todo. O tempo todo, né? Não é o tempo todo, porque quando a gente está dormindo também, a gente não quer, né?
Mas Então, o mito surge exatamente da diferença de desejo por sexo, porque é fato que a mulher produz bem menos testosterona por causa do hipotálamo, que é a região do cérebro que estimula a produção da testosterona. Então é um mito, porque homem não quer sexo o tempo todo, mas ele pensa em sexo o tempo todo. Exatamente. Mais que a mulher. Eu digo que o mito surgiu Sim. por causa desse mais testosterona que a mulher, né? Então, como ele tem mais desejo, pensa-se que ele quer o tempo todo. Agora vamos para o lado feminino, né, Maíla? Vamos lá. Outro mito: mulheres não gostam de sexo. Bem, isso é um mito bem forte, né? Bem forte. A gente vê que é muito relacionado à cultura. Eu não sei quantas de vocês aí, meninas, que cresceram em lares, como eu, vim de um lar não cristão, mas falar de sexo era algo sujo. Falar de sexo era algo, era de fato um tabu. Então, quantas de nós fomos assim discriminados? Vira essa boca para lá, não fala sobre isso. Enquanto os meninos podiam falar e os pais até estimulavam o menino, às vezes levando em um prostíbulo, o pai não cristão, né? Sim. As mulheres eram assim desestimuladas. Então, quantas de nós crescemos achando que o sexo era sujo, que o sexo ele era algo assim, era pecado, que não podia. E, de fato, essas barreiras, elas entram, né, na nossa mente se a gente deixar. E o que acontece? Quando você falou aí que a mulher não gosta de sexo, né, pode ser relacionado a isso, que nós mulheres crescemos realmente com tabus de o sexo é sujo, quer dizer, isso não é legal, pra você, né? não é para você. Então, tudo isso precisa ser reformulado. Eu gostei muito da introdução que vocês fizeram, porque a maneira que vocês colocaram despojada, porque de acordo com a palavra de Deus, a gente vê que Deus resgata isso, né? Agora, de fato, se for comparar, como o Ricardo falou aqui agora, relacionado a querer sexo, eu estou falando aqui para você hoje, baseado em estudos que nós fizemos, de sexólogos, de pessoas internacionais, né, de um material, vamos dizer assim, bem estudado, de fontes de pesquisa seguras, que, de fato, para muitas mulheres, elas preferem o chocolate que a vida sexual, que o sexo em si, né? Todavia, não significa que o sexo é menos importante. Isso é relacionado à parte fisiológica, muitas vezes é relacionado à parte mental, à falta de estímulo. Então, tudo isso pode ser trabalhado, porque nós somos seres sexuais. Então, tudo isso sendo trabalhado, ele fica equilibrado e a mulher pode desfrutar de uma vida sexual maravilhosa junto com seu cônjuge, com E seu é marido. muito bom isso, porque entender o tempo da mulher dentro do ciclo menstrual, dentro do momento que ela está ovulando, que tem todo um amparo científico para que mostre que a mulher, se bem, você disse, estimulada, né, possa, então, corresponder, não talvez no tempo do que o homem quer ou precisa, então eles entrarem em um acordo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre essa questão até de acordo. Um precisa de 5 vezes por semana, outro precisa de 3 vezes, qual que é a média ideal? Não a média do mentiroso, nem do pescador, né, Ricardo? Outra média, né? Outra média. Agora, falando sobre intimidade, se o homem não tem ereção, é porque não gosta da parceira. Isso é um mito. Se o homem não tem ereção, é porque ele não gosta da parceira. É automático a mulher pensar que ela está sendo não desejada, não amada. E isso não é verdade, porque a falta de ereção normalmente está ligada a estresse, alguma questão de dívida, né? Sempre envolve algo emocional ou hormonal. Então, pode ser hormônio desequilibrado por conta de falta de exercício, estilo de vida, alimentação ou idade, e também pode ser uma questão de um momento. Por exemplo, muita gente tomou um baque emocional com essa situação do coronavírus, né? Não sabe do futuro, perdeu emprego, perdeu negócio, etc. E a pessoa atingida dessa forma pode, com certeza, e afeta muito a questão da ereção e do desejo sexual do homem. Fora os medicamentos que trazem disfunção sexual. Então, a gente sabe que tem que ter muito cuidado, você ser orientado pelo seu médico. Medicamentos como medicamentos para pressão, diabetes e tantos outros
podem trazer disfunção sexual para o homem. Assim como anticoncepcionais podem esfriar muito a mulher. Sim. Sim, tem o outro lado, né? Tem. Exatamente. Mito. Outro mito. Mito. Vamos lá, vamos escolher um outro mito. Vou perguntar aqui para a Maíla, então. Foi o Ricardo que respondeu, né? É normal mulheres não terem orgasmo. Esse é um mito. Que é normal as mulheres não terem orgasmo. Isso é um mito e eu louvo a Deus porque o tempo tem passado e principalmente no lado cristão, eu acho que as pessoas têm desenvolvido, porque como eu falei aqui, eu sou da fase aí dos quarentinhas, aleluia, vamos ficar por aí, ó, geração dos 40, então isso era muito proibido. Nós estamos vivendo um tempo, falar de sexo e tudo, nós estamos vivendo um tempo onde se fala mais disso. E no meio cristão, isso tem aberto também, como vocês estão fazendo aqui hoje. Então, a mulher, ela pode e deve desfrutar de uma vida sexual satisfatória. A mulher não ter orgasmo, isso é um mito, porque a gente vê que isso era antigamente. Hoje as mulheres estão com muito mais esclarecimento, muito mais luz relacionada a isso, sabendo muito mais o que querem. Então, isso é muito importante. Agora, foi citado aqui, eu acho que vale a pena, depois a gente vai... Acaba que a gente vai batendo na mesma tecla. Uma vida sexual plena, ela tem a ver com espírito, alma e corpo. Então, para a mulher, ela desfrutar do orgasmo, ela precisa fazer algumas dicas que a gente vai dando aqui ao longo do nosso bate-papo, né? Que é desligar de tantas outras coisas, porque o sexo para a mulher, dentro de estudos fortíssimos, a gente vê que o maior órgão, vamos dizer, sexual da mulher é o cérebro. Então, quantas mulheres não desfrutam disso porque não se entregam, né? Não se deixam tranquila, vai ali para a cama, mas está pensando no cachorro que está latindo, na roupa que tem que estender daqui a pouco. Então, querida mulher, já vou começar aqui dando essas dicas para você. O orgasmo é para você, é de Deus para você. Deus quer que você desfrute disso e começa daqui. Então, já começa a pensar de dia. Eu gosto muito de uma dica. Começa a pensar agora. Uma dica muito legal de uma pastora que ela diz o seguinte: olha, o dia que eu quero ter aquela noite de clássico com meu marido, ela já começa pensando e ela tem a coxa em casa, que ela forra a cama, que é uma coxa de oncinha. Então ela já sabe, toda hora que ela olha para aquela coxa, uau, hoje vai ter. Então mulher começa aqui, né? O homem precisa de um lugar. A mulher precisa de um motivo. Então, você tem que estar pensando, princesa, nisso, para quebrar esses tabus e ter essa vida sexual plena. Sensacional. Muito bom. Tá vendo, gente? Por isso que a experiência Isso aí, né, é impressionante. Olha, sensacional. Muito bom. Ricardo, sexo é um mito. Sexo é só penetração. Isso é um mito horrível, né? Porque... isso é engraçado, porque você está falando, você introduziu falando do problema dos tabus, e você está falando de alguns mitos, inclusive, que são praticamente culturais. Mas tem mitos dentro da igreja. Você sai da cultura, entra na igreja e tem outros mitos e outros problemas. Fala mais sobre isso. Por exemplo, teve um casal que ele não fazia sexo com luz, né? O cara falava, poxa, meu sonho era ver minha esposa, pelo menos assim, nem que fosse com a velhinha acesa, né? Aquela luzinha que você controla, e eu poder ver, mas a mulher não aceitava. E aí eu fui conversar com eles, e ela falou, mas o que acontece? Pensei que ela tinha um defeito no corpo, que ele não quisesse que ele visse. Ela falou, não, pastor, eu não tenho coragem de fazer sexo no escuro, porque senão o anjo vai ver. Sem ser no escuro, senão o anjo vai ver. Tem um anjo que vê só no escuro, o anjo vai ver. Aí eu falei, puxa vida, mas irmão, o anjo enxerga no escuro. Então, eu não sei se isso te liberta ou acaba com sua vida sexual, né? Mas o anjo enxerga. Então, tem muitos tabus, muitas coisas. E um deles é as pessoas não poderem desfrutar do corpo, tocar-se, beijar-se, estimular-se, esquentar o negócio. Então eles pensam, tabus religiosos, né? Só pode sexo papai e mamãe, por exemplo, posição. Só pode penetração, tem que ser através da penetração que os dois têm que chegar lá. E sem esse estímulo, 99% das mulheres não vão ter orgasmo. Talvez esse seja o motivo do outro mito. É verdade. Né? Por quê? Porque acha que o sexo é só penetração por causa da maldição que é a pornografia,
que só ensina coisa errada, né? E também por causa desse mito, de dizer, não, só na penetração acontece. E é muito difícil uma mulher chegar no orgasmo somente com penetração. E uma coisa importante, me permitam, pastores, assim, muitas mulheres não desfrutam de uma vida sexual satisfatória justamente por causa disso, né? E alguns homens que julgam, assim, tem que ser papai e mamãe. Mas, dentro de estudos feitos com muitas mulheres, quer dizer, se chegou à conclusão que o orgasmo preferido da mulher é, em vez do orgasmo vaginal, que é a penetração, que para o homem é mais fácil, é o orgasmo clitoriano. É não só preferido, é o orgasmo que se consegue ter, né? Na maioria dos Na casos. maioria dos casos. É Exatamente. clitoriano. Uhum. E talvez esse seja um dos grandes tabus, porque muitos homens até mexe com a masculinidade deles o fato deles não conseguirem dar prazer para as mulheres via penetração. Mas falta um pouco de entendimento fisiológico. Exatamente. Porque a própria fisiologia da mulher caracteriza e dá para ela a oportunidade de ter o orgasmo através do clitóris. E muitos homens, como você, muitas vezes compartilhou nas suas ministrações aqui, né? Aprender a usar bem o botãozinho. Exatamente. Não é? Então tem que saber que tem essa diferença. E por quê? Porque aí o camarada fica achando que o problema é o tamanho do órgão genital dele, né? O que é ela. Porque o cara ou traz para si, poxa, eu sou feio, ela não tem interesse por mim. Ah, meu negócio é grande demais, é pequeno demais, por isso não dou prazer para ela. Ou então ele leva para ela. Ah, porque você tem problema, porque você é fria, porque você é esquisita, e não tem nada a ver com isso, é fisiológico. A maioria das mulheres, grande maioria, não tem orgasmo vaginal, tem orgasmo clitoriano e, portanto, não acontece só com penetração. Porque tem a ver com as zonas erógenas. O que são zonas erógenas? É o lugar do nosso corpo que tem mais vasos sanguíneos. Porque um homem, ele chega ao orgasmo mais rapidamente. Você vê ali a glande, que é a parte genital, né? A cabeça do pênis. Pode falar rasgado aqui? Sim, aqui nós estamos em um lugar... Ó, só tem gente adulta nessa live, né? Senão A cabeça do piu-piu. Viu? Tira as crianças da sala. Tira, por favor. Então a gente vê. A cabeça do piu-piu, Ricardo. A cabeça do piu-piu. Tem o quê? Mais vasos sanguíneos, é a zona erógena maior do homem. Então, quando ela é estimulada, o homem já chega ao orgasmo mais rapidamente. Já a mulher, qual é vamos dizer, as zonas erógenas da mulher? Mamilo e o clitóris. Agora, o clitóris, ele é quantas vezes menor que a cabeça do pênis? Muito melhor. Muito menor, na verdade, sim. né? Que a glande muito menor. Então, precisa de um estímulo maior, enfim. E ele estimulado, essas zonas erógenas da sua esposa, querido, estimuladas da maneira certa, sua esposa vai chegar ao céu, glorificar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida. É só glória, né? É só entender um pouquinho de fisiologia que Exatamente. você não precisa Já de resolve grande- muitos problemas, mas né? muitos problemas. Olha aí. Vamos lá. Próximo mito. Onde a gente parou? Vamos lá. Quem precisa conquistar o sexo é o homem. É um mito. Quem precisa conquistar o sexo é o homem. É um mito, porque exatamente você vê que um mito está associado ao outro, né? As pessoas pensam como o homem quer sexo toda hora, a mulher não quer a responsabilidade dele, mas o outro mito diz que a mulher não gosta e não precisa ter orgasmo. Tudo mito, tudo mentira. Então, como os dois querem, os dois gostam, os dois podem e devem falar abertamente sobre isso. Então, que maravilha quando a minha esposa, e olha, mulheres, isso é extraordinário para o seu casamento e para a autoestima do seu marido. Quando você fala assim para ele, hoje você não me escapa, hoje eu quero, hoje eu vou te pegar, entendeu? Vai se lavar que eu vou te usar hoje à noite. Então, quando a mulher vem atrás e demonstra interesse, é maravilhoso. Então, não é só o homem que deve, isso é mentira, a mulher também deve, ela tem que ter liberdade de falar se ela está com vontade, se ela está com desejo. Puxa, isso é uma dica muito importante, né? Falar sobre isso. Falar. E assim, muitas mulheres, talvez por aquilo que você disse no começo, né? Por uma cultura, você não pode falar sobre isso, não cabe às meninas pensarem sobre isso, e de repente, quando você casa, o homem tem essa necessidade de que a mulher também demonstre que tem desejo, interesse.
E daí, muitas vezes, e a gente precisa quebrar isso mesmo, né, Ricardo? Porque a mulher sente, por causa disso que a Marília falou, ela pode pensar, mas eu tô sendo uma oferecida. Eu tô agindo como se fosse uma mulher da rua, da vida, entendeu? Ela sente isso, talvez, essa trava. Poxa, mas se eu falar que eu quero, o que ele vai pensar de mim? E eu quero dizer para você, que se você falar para o seu marido que você o quer e o deseja, ele vai pensar coisas maravilhosas, ele vai achar extraordinário, vai dizer, meu Deus, ela me quer, ela me deseja, essa mulher que bom. é da minha vida. Obrigado, Deus. Mulheres, é tudo Santa que mulher. o teu marido mais quer. Diga isso para mim hoje à noite, eu te desejo, garoto, diga. Desejo, garoto. Glória. Depois eu vou mandar o WhatsApp para ver se... Tô ouvindo aqui, tô ouvindo aqui. E é por isso, gente, que é tão importante falar sobre. E como você disse, ter essa liberdade. Porque quando vocês se casaram, qualquer momento é momento para você apimentar a relação. E às vezes, falar mais do que fazer algumas vezes, né? Às vezes falar, brincar, é muito gostoso, né? Porque às vezes nem tá fazendo tanto naquela estação, por vários motivos, mas se você tá falando, tá brincando, tá estimulando, isso é tão saudável dentro do relacionamento, com né? certeza. Verdade. Vamos pro próximo mito? Vamos. Aqui, deixa eu ver que deu um probleminha aqui no meu, mas eu queria fazer uma pergunta. Aqui, ó. Outro mito. Mulheres odeiam sexo oral. Isso é um mito enorme, né? Ainda mais porque já falamos aí do orgasmo clitoriano, que, feita essa pesquisa com tantas mulheres, é muito importante para você, marido, que está ouvindo aqui agora essa palestra, você que vai ouvir depois, saber que a sua mulher, para ela chegar ao orgasmo, ela precisa ser estimulada no lugar certo, ok? Então, para o homem, como a gente falou, aspas, é mais fácil, né? Uhum. Mas a mulher, aquela velha história que o homem é um fogão a gás, a mulher é um fogão a lenha. Então, ela precisa ser estimulada no lugar certo. Agora, relacionada a limites, como estamos com os pastores aqui da igreja, que sempre orientam vocês, o orgasmo oral, né, vamos dizer assim, o sexo oral, ele precisa ser conversado, né, ser um acordo mútuo. Agora, eu quero dizer para você, a Bíblia, ela fala, vamos dizer, disso de uma maneira, você vê ali aquele amor apaixonado de Salomão e a sunamita, né, quando fala, beija-me com os beijos da sua boca. Então, você vê que eles tinham aquele amor tão apaixonado. Aí tem gente que às vezes detona, né, o sexo oral. Mas deixa eu te falar, língua com língua é sexo, é boca, né? É engraçado que você pode botar a língua no ouvido, você vai botar a língua na boca, você pode botar a língua no seio, vai botar na barriga, aí tem que pular. Por quê? Que não pode em todo lugar e não pode aqui? Porque quer dizer que todos os outros toques de língua não são sexo oral, só se for no órgão genital, né? Então, e o pessoal usa muito Romanos 1:26, e a intenção é boa, né? Que o homem trocou a forma natural, mas ali está falando claramente no texto, no contexto e no original de homossexualidade e não do sexo do casal e do sexo oral, tá bom? Não use esse texto para condenar o sexo oral, porque é uma hermenêutica errada. E vale a pena, pastora Naine, assim, para as mulheres queridas aqui que estão nos ouvindo também, você conversar com o seu marido, porque cada pessoa tem o seu lugar, vamos dizer, como é que a gente fala? O seu lugar X, né? O seu lugar de prazer. Então, é muito mais fácil se você conversar. Fala de um casal que eles não conversavam muito, mas o marido, ele decidiu descobrir aonde era a zona erógena mais forte da mulher. E ele foi ali beijando, um dia ele chegou no cotovelo, ela falou, aí ele descobriu. Difícil achar, né? Demorou, né? Mas ele não precisava, talvez, ter gasto tanto tempo se ela falasse. Por isso, a gente tentar desenvolver esse diálogo. No início do meu casamento, esse ano nós vamos fazer 28 anos, na verdade, de casamento, né? Casados. Eu quero dizer para você que no início do nosso casamento não era fácil falar sobre isso. Ainda mais porque nós éramos um casal cristão, né? Que na época não se falava tanto sobre isso. Nos casamos muito novos, mas a gente foi quebrando as barreiras, sabe? Tentando quebrar as barreiras do diálogo. Tipo assim, amor, eu gosto disso. Então, mulher, vai falando, amor, tipo assim, mais em cima, mais vai tentando, sabe? Dá aquelas dicas, vai rompendo essas coisas.
para que vocês possam desfrutar de uma vida sexual plena, que é o que Deus tem para vocês. E o que é interessante falar sobre comunicação e falar sobre, porque fala da comida que gosta, faz aquele frango para mim, faz aquela lasanha para mim, eu prefiro a comida um pouquinho mais temperada, ou um pouquinho com menos sal e tal, mas quando entra na área sexual, as pessoas parecem que têm medo de falar sobre o assunto, porque tem medo de ser mal interpretado. Pensa um casal que está há tantos anos juntos e ainda tem medo de ser mal interpretado nesse sentido. Por isso, você que está conosco agora, pense nisso, porque quanto tempo você vai viver a vida com essa pessoa? Aonde você vai vê-lo perdendo os cabelos, engordando, emagrecendo, você vai vendo ele se tornando com mais vigor, com menos vigor, e muita gente está fazendo aplicação de testosterona, está fazendo suplementação, por quê? Porque a gente quer melhorar sempre. E esse é o ponto, na verdade, que a gente quer chamar vocês para esse momento. Falar sobre. Maíra e Ricardo estão aqui conosco para dar essas dicas para vocês falarem sobre. Não apenas falar quando se está na cama. Pode-se falar em momentos aleatórios. Como conversar sobre o assunto. Conversar sobre o assunto. Como a Nani disse, começa na mesa. E eu fiz aquela brincadeira, porque daí homens sempre pensam no sexo na mesa. Mas é falar sobre, né? É conversar o que gosta, o que não gosta, o que nós vamos fazer, como a gente pode melhorar essa área. Porque é super importante os dois terem prazer. E eu acho que, especialmente para o homem, acho que isso é gostoso, ele poder saber que a mulher é parceira em tudo, né? Que ela fala abertamente, que ela não tem problema com isso, e é bem isso, talvez precise se quebrar muitos tabus, né, na mente especialmente das pessoas cristãs, infelizmente, não é? Para que possam desfrutar de uma vida sexual gostosa, fluida, divertida, onde até os filhos percebem na casa que os pais realmente eles são completos em tudo que eles fazem. Porque, assim, normalmente um casal que sexualmente não é livre, não é pleno nessa situação, acaba que a família percebe, porque eles não se relacionam bem, porque é encrenca o tempo todo. Então, eu acredito que o sexo seja muito importante, essa linguagem. O sexo conecta, né? O sexo traz conexão. Sim. E quando você está desconectado, um climão começa. O homem fica mais irritado, a mulher fica um pouco amarga. Por quê? Porque tem um ambiente ali, sexo não é tudo, mas é uma parte importante do casamento. E a Naine falou no começo a diferença entre erotismo e pornografia. Todo casamento precisa ter esse erotismo, precisa ter essa conversa um pouquinho mais apimentada. Não só Sara chamava Abraão de meu senhor. Não precisa chamar de meu senhor, mas pode criar intimidade, pode quebrar algumas coisas que são tão falsas num relacionamento, essa intimidade, até de falar uma coisa um pouquinho mais apimentada, um pouquinho mais sem vergonha, faz com que vocês quebrem um tabu de moralidade falsa, porque a moralidade é você cuidar um do outro, amar e tudo mais. Sabe o que eu observo, assim, sendo bem sincero, que as pessoas que não têm essa liberdade, porque na melhor das intenções, ele acha que isso é santidade. Né? Então, tipo assim, eu não vou falar, eu não quero, porque eu quero ser santo, porque eu não quero pecar, porque eu não quero... Só que essas pessoas, elas acabam não tendo em casa problemas sérios com os olhos na rua, com os olhos na pornografia, aí entra prostituição, masturbação e adultério. O que é pecado? Pecado é eu trair minha mulher. Isso é pecado, né? A gente ter liberdade e intimidade no toque, no sexo, na brincadeira, na conversa, isso não é pecado. Pecado é eu ir para a cama pensando em outra mulher. Pecado é eu colocar uma terceira pessoa na minha cama. Pecado é a pornografia. Pecado é o meu olhar lascivo o tempo inteiro na rua, exatamente porque a religião me faz ter um moralismo, uma aparência, e aparentemente está tudo certinho, mas lá dentro está podre. Então, o pecado não é a gente, né, a minha esposa usar uma roupa que me provoca, a gente se seduzir, o erotismo. O pecado é quando eu tenho um relacionamento frio, não tratado, não nesse nível com ela, e por causa disso, acabo fazendo coisa que não devia, ou sozinho ou na rua.
Isso é pecado. Muito bom, muito bom. Excelente. Até porque muitos casamentos, eles perdem a intimidade e até mesmo esse erotismo dentro da sua intimidade, porque eles dizem, não, isso cristão não faz. Cristão não dança desse jeito, cristão não faz isso, cristão não veste essa roupa. Não, isso daí não é santo. E isso cria um ambiente de desconexão entre o casal, por quê? Porque eles estão vendo o tempo todo na mídia os casais se seduzindo, os casais se erotizando e se pornografando. Por quê? Se existe essa palavra. Mas o que acontece é que os casais estão numa imoralidade, quando eles pegam o que é lindo para dentro do casamento e eles transformam em imoralidade. Exatamente. E tudo isso é conexão de intimidade. Essas conversas, Ricardo, quantos casais a gente atendeu e o fruto do adultério, nem sempre físico, mas muitas vezes virtual, através de WhatsApp, através de conversas inadequadas nos chats, e eles chegaram aqui e a mulher dizia para a gente assim, nunca, pastor, nunca ele me mandou um bom dia com flores, nunca ele me mandou a bananinha descascada, nunca ele me mandou uma foto dele, um nudes dele, mas para outra, ele mandou nudes, ele falou coisa, ele disse isso, ele disse aquilo. Por que esse cara foi buscar lá fora algo que precisaria ter dentro do casamento? Exatamente. Porque essa sedução, esse erotismo, essa conversa, esse ambiente de você poder ser livre para poder falar para sua esposa, cuide com as crianças, o teu celular fica na mão apaga as mensagens, né, apaga do casal as mensagens, depois. apaga as fotos, né? Mas é tão importante essa conexão entre o casal, porque essas mulheres dizem assim, comigo nunca, mas com ela sempre. Por que você não mandava para mim? Porque você, como diz o Cláudio Duarte, né, você não se perdia, como que eu ia te achar? Mas é tão importante você poder se conectar dessa forma em intimidade. É verdade, é verdade. Eu vejo assim, que as pessoas, elas... É um falso moralismo, né? É um falso moralismo, que a pessoa pensa em sexo, fala em sexo, vê sexo, mas na hora que é para ser uma coisa certa, séria... O apóstolo Paulo fala essas duas coisas que a gente romantiza e não deveria romantizar. Paulo diz assim, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher, 1 Coríntios capítulo 7. Ele diz assim, contudo, se você não consegue ficar sem sexo, olha o que Paulo está dizendo, é melhor casar do que viver abrasado. Então ele está dando um motivo para casar, sexo. Talvez o maior motivo bíblico para o casamento é o sexo, porque Paulo está dizendo, é melhor que não toque em mulher. Mas se você não consegue ficar sem sexo, cada um tem o seu marido e a sua esposa. A gente desromantiza um pouco, porque Paulo está dizendo, vocês não estão dando conta de ver, não? Então casa para ter sexo. E lá no final, lá na metade desse capítulo, depois você pode ler, ele diz assim, vocês vão ficar sem sexo, fiquem pouco tempo, para que Satanás não vos tente por causa da falta de sexo. Então, nada justifica o adultério, porque a minha esposa não quer me dar sexo, eu não posso traí-la. Mas o apóstolo Paulo, a Bíblia está dizendo, uma das razões do diabo entrar, do adultério entrar, é porque não está acontecendo satisfação sexual no casamento. Sensacional isso. Muito bom. Bom, gente, você que está conosco, escreve sua pergunta, se você tem uma pergunta aí, se você tem uma dúvida, se você tem aí alguma coisa para colocar, faça isso, manda para o nosso WhatsApp ou aqui no chat mesmo, você pode dizer que você tem um primo que está com uma dúvida sobre isso, e eu quero pedir uma coisa, antes da gente continuar, porque tem alguns mitos aqui que vai quebrar a banca, viu, Ricardo? E eu queria ver contigo se é possível você falar algo, e eu pensei, e a Luciana, ela colocou aqui no chat, dizendo assim, pastores, pede para o pastor Ricardo e Maírla falarem sobre a pelada e o clássico, e o ovo frito em casa e a picanha na rua. Gente, isso é algo que Deus deu pro Ricardo e pra Maírla. A primeira vez que eu vi eles falando sobre isso, ouvi eles falando sobre isso, eu falei, cara, que sacada sensacional essa. A gente tem um livro chamado Clássico versus Peladinha, abrindo o jogo sobre sexo. Inclusive, nesse livro, para te ajudar, a gente colocou até figurinha. Tem até figurinha lá para te ajudar a achar o clitóris, que a gente tanto falou aqui. Então, o que acontece, gente? Nós tivemos uma situação no nosso casamento, que é essa hormonal, porque a gente é esse típico casal, não é a exceção. Aonde eu acho que produzo
20 vezes mais testosterona que a minha mulher, e a gente lá no início do casamento, eu querendo mais sexo do que ela queria, e a gente entrou num conflito, porque eu queria mais, ela queria menos, ela tinha orgasmo, mas não era o tanto que eu queria. E a gente começou a orar sobre isso, conversar sobre isso, inclusive procuramos pessoas, foi daí que surgiu. A gente conheceu o assunto, escreveu um livro, a gente tem inclusive uma palestra hoje chamada Noite Hot, rasgando o verbo sobre sexo. Se você entrar no site familiadesucesso.com, tem 2 Noite Hots acontecendo aqui na região Curitiba, na semana que vem, acho que é 25 e 28. Entra lá, se inscreve, nós vamos rasgar o verbo sobre sexo. Mas o negócio do resumo é, a gente conversou e chegou ao seguinte acordo. Quando eu não quiser sexo, ela falou, quando eu não quiser, porque eu tenho menos testosterona e não quero o tanto que você quer, faz o seguinte, vamos ter uma peladinha. É a expressão do futebol daquele joguinho sem vergonha, né? Um gol só, rapidinho, não vai 2 minutos, é gol. E quando ela fala, hoje eu quero também, ou eu quero, ela me avisa, hoje eu tô afim, aí não é a peladinha, é o clássico, porque aí tem que ter uma preparação, a massagem, esquenta e tal, e aí não é em 2 minutinhos, é um clássico, né? É um negócio mais demorado, mais especial. Então, em resumo, a gente detalha isso científico e biblicamente na Noite Hot, e no livro a gente tem esse acordo do casamento, do clássico e da peladinha. E que na peladinha, no caso, vamos dizer assim, apenas o homem, vamos dizer, chega ao orgasmo, né? A mulher está ali para ser o banquete. É a famosa rapidinha. Rapidinha. Agora, já no clássico, os dois fazem gol e glória a Deus e aleluia. Precisa ter clássico e peladinha. Precisa, o casamento precisa dos dois. Dos dois. Claro. E precisa ter um desmistificar disso. Isso foi importante, porque muitas pessoas que participaram dos encontros que vocês vieram ministrar, compartilharam depois como eles quebraram um paradigma em relação ao sexo, porque libertador, é libertador, né? De fato você poder desfrutar, e para os homens também é libertador, porque eles não precisam ficar mendigando e pensar assim, meu Deus, olha, no ritmo dessa mulher a gente for fazer clássico sempre, nós estamos fritos. Porque seria um martírio para uma diferença tão grande hormonal. E tem outras diferenças que a gente não falou fisiológicas, né? Um martírio para a mulher seguir a pegada do homem e um martírio para o homem seguir a pegada da mulher. É como se eu quisesse que a Maíla comesse o tanto que eu como e o que eu quero comer, ela o contrário. Não, você vai comer só o tanto que eu como, não combina. Não é tudo que ela gosta que eu gosto e nem é o tanto que ela gosta que me satisfaz. Então, a diferença que existe, não vejo outra forma de ser resolvida a não ser no clássico, na peladinha. No clássico e na peladinha. Só um detalhezinho que vale a pena citar, que existem as exceções, ok? Sim. Então, existem casos de mulheres, não são muitas, então, se é o caso de um irmão aí, né? São pouquíssimas mulheres. Se a mulher é uma exceção e ela gosta muito de sexo, a gente aconselha a inverter. O que está falando para o homem fica para a mulher, e o que está falando para a mulher fica para o homem. Não há nenhuma anomalia nisso. É só uma questão de exceção. É ótimo. E tão importante a gente falar sobre isso, porque os homens que podem ter coragem de pedir para a esposa, amor, eu preciso de alívio aí. Preciso que você aí me desafogue. Quer? Ela fala, não, pois é, mas eu quero. Eu quero. Então, como nós vamos fazer? A gente vai resolver esse problema. Peladinha. Não vou te obrigar a querer, não, mas vamos pra peladinha. E, gente, nem sempre peladinha, daí entra num dos mitos que sexo é só penetração. Não. Não é. Você pode fazer peladinha e criar coisas que... E uma peladinha pode virar um clássico. Mas, olha... Começou ali, animou, falou, peraí que eu também animei, vamos virar esse jogo. Colocou tanta lenha naquele fogão que esquentou. Eu estou preparado não para um jogo oficial, né? E por isso conversa, e rir sobre, e falar sobre. E gente, não precisa ter tabu no sexo. E como vocês falaram, tem casais que o ritmo é diferente. Às vezes a mulher ela tem mais propensão a sexo do que o homem. Sim, a gente já atendeu muitos casais, alguns casais, né,
que a esposa realmente reclamava disso, que o marido, né, estava desestimulado, que ela procurava muitas vezes, ele não correspondia. E aí, normalmente, a gente pede, por que não procurar um médico também? Porque aí é aquilo que a gente falou, a testosterona pode estar muito baixa, especialmente ali quando a gente começa a envelhecer, esse tipo de cuidado é extremamente necessário, né? O que homens têm um repúdio a irem, né, ao médico e tudo mais, mas isso é tão importante para que... Busca um ortomolecular, né? Vai E fazer todos quantos os exames. casamentos, né, foram assim mudados por conta disso, porque o homem foi, repôs algumas coisas que estavam faltando no corpo e pronto, né? A coisa... Eu tenho uma coisa para falar sobre isso, Naine. A gente trabalha com casais e família há 26 anos. 26 anos. Eu tenho uma coisa para falar para as mulheres aqui, séria. Se o seu marido não está tendo desejo por sexo, você pode ir atrás. Ou é hormonal, ou é pornografia, que é um ou outro, né? Ou os dois juntos, masturbação, ou é traição. Ou até homossexualidade. Então, pelos 26 anos de experiência, um homem, ele tem vontade de fazer sexo. Se ele não está tendo hormônio, primeira coisa que você vai pensar poxa vida, deve ter alguma coisa hormonal. E aí vocês falaram aqui, muitos casos. Fez uma reposição de testosterona, atendeu com o médico, mudou um pouquinho o estilo de vida, de alimentação, de exercício, já vê o resultado na vida sexual, já volta o desejo, já volta a ereção, e o problema dele não é com a esposa, é com o sexo. Ele não quer, ele não tem vontade por isso. Resolveu isso com um médico ortomolecular, um nutrólogo, beleza. Pastor, a gente foi no médico, hormônio ok, não há esse nível de estresse que a gente falou aqui que leve a não desejo e tal. Essas duas coisas foram removidas. Então, pode ir atrás que tem alguma coisa aí que é uma delas ou associadas. Homossexualidade, pornografia, adultério, prostituição ou masturbação. A pornografia, muita gente não sabe, ela é um vício. Então o cara pensa, ou ele ou ela, normalmente ele pensa que vai sair, não, eu vou mudar, eu vou largar, e está dizendo que vai largar e fica um tempo sem e cai. É abstinência, a pornografia, depois de um tempo, ela entra no mesmo lugar do vício da cocaína, que não é fisiológico, mas é psicológico. Então a cocaína, você sabe que ela não é um vício orgânico, né? A maconha, o cigarro gera um vício do organismo. A cocaína é totalmente psicológico. Ele não é orgânico. Então, essa é a ação da pornografia. Então, muitos homens e mulheres, mas a maioria homens, são viciados. E como é que você vai vencer um vício? Tem que pedir ajuda. O seu pastor, você tem que se expor, né? Eu estou preso nisso aqui. Aí você vai passar por um processo de libertação, de desintoxicação e de remover essa ação do vício. Muito bom. Ricardo, vamos falar, eu logo entro em mais alguns mitos aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre acordo, porque a gente falou agora há pouco sobre questões de sexo oral, rapidinha, peladinha, né, e o clássico, e as questões que têm liberdade dentro da intimidade. Mas o fato é que muitos casais... o homem, às vezes, quer, por exemplo, uma posição ou quer algo que está no imaginário dele, no sentido de não é pecado, mas a mulher não se sente confortável em fazer. A gente também já atendeu alguns casais falando assim, puxa, eu gostaria tanto que minha esposa fizesse isso, mas ela não se sente confortável com isso. E a gente, então, conhecendo alguns casos, percebe que às vezes é um tabu, às vezes até um tipo de questão de cura da alma. Como vocês têm aconselhado casais que entram nesse aspecto de acordo, mas que não tem a ver com, não, isso está errado de fazer. Coisas que são permitidas dentro de um casamento, mas não tem acordo de um com o outro. Pode falar? Eu quero dizer, assim, relacionado a isso, só uma coisa importante que eu quero falar para você, querido, querida, que está nos assistindo aqui hoje. Olha, o diabo, ele é ladrão, a gente sabe disso. Ele vai querer roubar o prazer do casal. Ele deturpou o sexo, deturpou. Por isso que muitas pessoas, e até casais cristãos, acham que sexo é uma coisa suja. Eu não vou falar de sexo, como vocês estão ensinando aí, não vou falar de sexo, que isso é sujo, isso é horrível. Não. Quem criou o sexo? Deus. Quem entende mais de sexo? Deus ou o diabo? Deus que criou o sexo. Deus quer que você
homem e mulher casados, tenham uma vida sexual plena, ponto. Esse é o projeto de Deus para nós. Então, eu acredito, pastor Márcio, para que os casais, sabe, a gente possa viver essa vida sexual, tudo começa pelo conhecimento. Porque Deus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, começa do conhecimento. Quer dizer, eu sou uma mulher sábia que edifica a minha casa. Eu não quero que o meu marido... Estou falando para você, minha linda, com amor, com carinho. Você é uma mulher cristã, né, ou vai se tornar cristã, mas você quer ter um lar abençoado, um lar feliz. Você não quer que seu marido te traia, é óbvio. Então, você precisa ser uma mulher acessível. Então, começa daqui da sua cabecinha, a você trabalhar a sua cabecinha, sabe? Como eu falei, eu vim de um lar não cristão, recebi muita mensagem que o sexo era sujo, me casei muito nova na santidade. Nós éramos um casal cristão. Então, nós tivemos 2 anos de relacionamento, onde eu dizia para a minha cabeça, não pode sexo, não pode sexo, não pode sexo. Quando a gente se casou, na primeira noite... Vamos dizer assim, não vou falar a primeira noite, mas na recepção do casamento a gente já teve uma briguinha. Olha que coisa. Sabe por quê? Porque a gente não beijava. Na recepção do casamento, ele quis me dar um beijo na boca de língua na frente de todo mundo. Eu fiz assim, não, tipo assim... Eu tinha 18 anos, meu pai e minha mãe, todo mundo lá, eu falei, não. Aí ele ficou muito bravo. Agora pode, garota. Tipo assim, mas eu quero muito mais que beijar na boca. Você não está deixando nem eu beijar na boca? E na hora eu falei, não, mas... Ele falou, mas a gente é casado. E eu falei, mas está na frente de todo mundo, 2 anos dizendo não. O que a gente teve que fazer? Graças a Deus, rapidinho a gente já entrou ali, se perdoou, entrou no consenso, graças a Deus. Ficamos assim, uns 20 minutos brigados ali na recepção do casamento. Mas eu tive que fazer o quê? Uma reeducação mental, né? Isso pode, isso é legal. Agora, entrando diretamente nessa conversa aqui, pastor Márcio, que você colocou, eu quero dizer para você, tanto mulher como homem, principalmente para você, querida mulher, negocie o negociável. Negocia. Eu sei que às vezes vão ter coisas que você vai falar, isso é uma violência para mim, então não dá. Se é uma violência para você... E você sabe que, às vezes, foi algum trauma, né? Às vezes, alguma situação que você passou realmente de violência doméstica, enfim, não sei. Você tentar trabalhar esse resgate. Às vezes, conversando com seu marido. Amor, olha, hoje eu não consigo, eu amo você. Eu sou apaixonada por você. Essa posição, talvez, eu não consigo. Eu não consigo, talvez, usar essa roupinha assim, né? Eu não dou conta. Mas... tenha paciência comigo, eu vou chegar lá. Então, você não se fechar nisso e dar uma esperança para esse santo homem de Deus, né? E você também, homem, ter esse cuidado de estar conversando com a sua esposa. Nós já tratamos muitos casais de mulheres, por exemplo, como foi citado aqui, que passaram violência sexual, né, nos seus lares de origem, e o marido teve paciência, ela se abriu para... Poxa, eu quero ter uma vida sexual plena, eu quero satisfazer o meu marido, que ele me satisfaça também, porque isso é mútuo. E eles, hoje, a gente conversando com esse casal mês passado, estão assim, super felizes, alegres, contentes, porque entraram para esse tratamento. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele fala, eu aprendi o segredo para viver contente com qualquer circunstância, seja na fartura ou na necessidade, eu louvo ao Senhor, lá no livro de Filipenses. Então, o grande apóstolo Paulo disse, eu aprendi. A gente precisa aprender, a gente se abrir para isso. Eu vou aprender a ter uma vida sexual plena. E negocia o negociável, vão conversando. Marido fala, querida, eu quero te ver, eu queria ver você nua. Então, minha linda, faz o seguinte, fala, então vamos começar devagarzinho. Vamos lá, como eu não consigo ficar com a luz acesa de uma vez, pega o celular, põe debaixo da cama, já dá aquele clarão, liga a lanterna. Começa assim, porque tem o homem, o sexo está no olhar. Então começa, vamos tentando ali, né, devagarzinho. Se para o seu marido é importante te ver nua, glória a Deus, minha querida, dá glória, porque ele quer ver você. E assim, vão negociando, vão conversando. E o casamento com Jesus vai ficando melhor cada vez mais, né? Que nem o vinho que a gente fala, né? Quanto mais tempo passa, melhor fica. E é importante a gente entender que a gente não rompe a cerca do limite por conta do medo dele buscar lá fora, ou dela buscar lá fora, mas por amor.
E a gente vê quantos... Deveria ser por amor, né? E muitos acabam cedendo com esse medo de perder para alguém que está lá fora. E também porque o que acontece é que quando há um adultério, ele diz, mas eu não tinha em casa, você não me dava em casa, você não fazia isso em casa, eu busquei alguém que me fizesse... E de repente, quando eles se restauram, parece que acorda. Então, é tempo de acordar dentro do casamento. Antes, né? Para que viver o problema, né? Para que viver o problema? E não por medo, mas por amor. Gente, vocês podem viver uma vida realizada, uma vida plena em tudo que vocês forem fazer. Bom, a gente tem algumas perguntinhas lá que chegaram pra gente, de repente vamos lá, vamos, Você claro. tem alguma aí, Jará? Vamos antes só dessa pergunta, Tá, vamos para um mito aqui, que é o quê? Homem nunca brocha? Brocha, eu já brochei. Brocha acontece por causa de 1000 motivos, né? Às vezes o sangue, às vezes na hora alguma preocupação vem na cabeça, pode ser hormonal, acontece. Sangue, o que você quis dizer com sangue? Porque o sangue vai para lá, né? Aí o sangue volta. Aí o sangue volta, vai para o estômago. Né? Você pode estar vivendo alguma situação, alguma coisa acontece naquele momento, né? Alguém bate na porta, alguém chama e de repente não acontece. Isso acontece. Claro que se você começar a ter esse problema constantemente, alguma coisa tem que ser vista. Mas aconteceu, ali, lá, acontece. Eu acho que o homem que diz... É muito raro o homem brasileiro, ele não fala isso, né? O homem brasileiro... Eu nunca participei de uma roda onde o cara dissesse assim, gente, estou com um problema de impotência, ejaculação precoce, né? Todo mundo é sempre um monstro no sexo. Mas o problema é que essa não é, quando vai conversar, a realidade. Então, se aconteceu alguma vez na sua vida, ou acontecer, não é um fim do mundo, não. É normal. Contanto que não seja... um mito que isso não aconteça, isso é um mito, é uma mentira. E você sabe, quando você disse que o homem está na roda de amigos e está o tempo todo se vangloriando, né, o cara. da sua potência. O fato é que se fala muito pouco sobre sexo. As meninas não aprendem sobre sexo, os rapazes não aprendem sobre sexo, eles aprendem através da pornografia e vão para o casamento com uma coisa deturpada. E a igreja não fala sobre isso, os pais não falam sobre isso. Agora você pensa um casal tendo que nadar contra toda essa maré, sem saber nado crawl, crawl é bom, né? Porque nado de costa, enfim, todos os tipos de nados. Por quê? Porque eles não aprenderam. E deles entram e vão descobrindo, Só que esse processo de descoberta pode trazer frustração, ferida, confusão, briga, né? E quantos casais se acusam, né, Ricardo? Quantos casais, Maírla, acabam entrando em uma crise fruto que deu início a isso, Sim. a sexualidade. É verdade. Né? Perguntas, vamos para as perguntas, então. Vamos lá, algumas perguntinhas aqui. Casal frequentar motel, qual a opinião de vocês? Bem, a gente entra naquele versículo que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se você pode ir para um hotel, por que ir para um motel? A gente sabe que o motel, muitas vezes, é um lugar onde meninas perdem a virgindade, onde há uso de drogas, onde há adultérios. E eu vou falar para você também, se talvez lá em Brasília, porque a gente tem vários motéis ali, por exemplo, eu vou da casa da minha mãe para minha casa, a gente passa por motéis. E eu não sei se alguma ovelha visse o nosso carro entrando no motel, o que é que ela acharia, né? Será que o pastor está com a pastora mesmo, né? E a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal, sabe? Então, é muito importante você cultivar esse amor, esse carinho e tudo, ter realmente momentos a sós com seu cônjuge, agora ter cuidado aonde se vai. Então, nós não aconselhamos. É porque aqui no Brasil, motel não é como nos Estados Unidos. Motel nos Estados Unidos é mesmo um local onde a pessoa passa para dormir 1, 2 dias ou uma noite só e família, e é bem normal. No Brasil, a conotação é de um lugar mesmo para sexo, só que normalmente de traição. Então, ela que falou, se qualquer um de nós vê o carro de um conhecido entrando no motel, a primeira coisa que vem é com quem que ele está entrando ali. A gente não pensa, olha que legal, o pastor Márcio e a Ana entrando para um motel, curtir, se vê o teu carro, vai pensar, vão até ficar lá na porta, com quem ele vai sair dali. Então, como a Bíblia diz, não é só para evitar o mal, mas a aparência do mal, a gente não aconselha de forma nenhuma motel.
Por isso a diferença do hotel, onde não tem essa impressão. Muito bom. Top, muito bom, muito bom. E também eu acho que é bom a gente falar com pastores da casa, a gente concorda Sim. com essa opinião. Sim, totalmente. Mais uma aqui. Sexo anal. Sexo anal, essa sempre tem que vir, né? Não Sempre. tem jeito, tem como sempre. escapar. Essa... Sexo anal é pecado, mesmo os dois em comum acordo? Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu vou responder olhando para eles aqui. Olha para mim aqui, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Não tem como. Vai ter gente até no chat aqui escrevendo. Mas eles escrevem assim: é pecado, tá errado, não é de Deus. Mas não há. A gente não pode afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. Existe um texto, 1 Coríntios, se não me engano, 6:9, aonde a Bíblia coloca efeminados e sodomitas no mesmo texto e diz: não entra no reino dos céus e tal, e coloca as duas coisas como se houvesse uma distinção entre elas. Mas primeiro, que sodomita pode ter a ver com Sodoma, que tinha a ver com sexo homossexual. A palavra sodomita nem existe no grego, ela vem do latim, então tem tanta coisinha, detalhes, e quem sabe, quem estudou teologia e fez exegese e hermenêutica, sabe que a Bíblia, ela não pode ser interpretada jamais sem texto, contexto, e você não pode formar uma doutrina, ou seja, classificar algo como certo ou errado se você não tiver um conjunto de coisas. Um texto não pode ser feito. Então, esse único texto não pode fundamentar uma doutrina. E pronto, e acabou. Nós desaconselhamos a prática, pelo menos constante, do sexo anal por questões de saúde. Mas eu sei que muita gente vai argumentar o que existe mesmo hoje, a camisinha, o lubrificante, etc, etc. Então, pastores, eu não tenho como dizer é pecado, como eu posso dizer é pecado adultério. Não interessa a cultura, não interessa a época, a Bíblia diz, não adulterarás. Prostituição, porneia, é pecado. Né? Lascívia, é pecado. A Bíblia não diz sexo oral e sexo anal é pecado. Não diz. Então eu não posso dizer. Agora, entre dizer que não é pecado e dizer é aconselhável, é outra história. Né? De repente, quando a pessoa quer viver de sexo anal, tem gente que só faz sexo com a mulher se for sexo anal. Aí já começou outro tipo de deturpação. Então, não há como dizer que é pecado. Nós dois queremos, concordamos, não temos peso, sentimos paz, dá vontade, etc, etc. É condenável, pastor? Não posso condenar isso. Né? Então, no nosso livro, a gente fala sobre o acordo, mostra as questões sanitárias, mas a nível teológico, bíblico, dizer que é pecado é simplório de quem diz. E é importante a gente tratar desse assunto aqui, porque muitas pessoas carregam uma condenação por coisas que, na verdade, a Bíblia não condena. E por muitas vezes a interpretação equivocada do texto bíblico foi gerando algum tipo de pressão sobre os casais. É bem importante, como o Ricardo disse, avaliar essas questões, e eu não vou ser repetitivo aqui, nas questões de saúde, as questões de você manter relações constantes sobre aquilo, mas tudo que Márcio, existem médicos que desaconselham terminantemente o sexo anal por questões de saúde, entendeu? Mas existem médicos que não desaconselham. Então, você vai dizer que assim, a medicina e a teologia são... coesas, determinantes que não tem. Então, você tem que avaliar, tem que pensar. Agora, desculpe te interromper antes que eu esqueça. Agora, uma coisa importante, gente. A Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Então, se a pessoa acredita que é pecado e acha que é pecado e ela fizer, talvez ela não vai estar pecando de usar a bermuda. Vou usar a bermuda, que tem gente que diz que usar bermuda é pecado. Não tem? Não tem até hoje gente que diz isso? Tá, não é, eu sei que não é, você sabe que não é. Mas se uma pessoa acha que é, e só porque eu disse que não é ela colocar e lá dentro ela ficar com falta de paz, ela está pecando não porque botou uma bermuda, mas porque fez algo sem acreditar naquilo. Então também você não vai violentar a sua alma, suas emoções, como a Maíla falou, e de repente, o pastor diz que pode, e a pessoa diz, mas eu não sinto paz. Para mim, fere. Para mim, então, se não é só uma questão de entender
que isso não é bíblico, né? Poxa, eu descobri que eu posso tomar banho de piscina, pronto, estou livre. Não, eu continuo achando que eu não posso, que eu não devo, então não faça. Porque a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que não se condena Naquilo que aprova. naquilo que ele aprova. Consciência, né? Você tem uma consciência diante de Deus que você não se condena. E é por isso que a pergunta é pecado? Não é pecado. Mas você precisa, então, entrar em consenso, aliança. E tem que os dois concordarem, Os dois. porque senão se torna pecado. Não uma pressão. Obrigar. Eu quero, O pastor falou lá, agora eu quero, mas eu não me sinto à vontade, ou dói. Porque tem mulher que tem prazer, mas tem mulher que só sofre. Aí vai fazer um sexo com a pessoa só sofrendo. Aí um sente prazer e o outro está morrendo. Não pode. Então, por isso que é uma questão delicada, tem que ser conversada. Mas, assim, no resumo, muita gente quer saber, é pecado? Não, não é pecado. A Bíblia não é clara. A melhor expressão é, a Bíblia não é clara em dizer que é pecado. E por isso, conversas francas sobre E aí isso. volta no mesmo ponto, né? Que a harmonia está, de fato, na comunicação para tudo dentro do casamento, né? Essa é a chave. Acordo, exatamente. Muito bom. Puxa. Mais alguma coisa? Eu encerro. Tem dois mitos aqui que eu gostaria que vocês respondessem rapidamente. Dor e desconforto no sexo é normal? Bem, normal, não. Agora precisa ser tratado. Não é normal não, mas realmente precisa ser observado. Existem casos, se a mulher é virgem, quer dizer, é aspas o normal, mas no início pode ter algum desconforto. Ou, por exemplo, tem mulheres que elas têm o ímen elástico, então o ímen nunca estourou. Então, quando vai fazer o sexo, aquilo traz um desconforto. Então, é um normal que tem que ser tratado. Então, tudo tem que ser observado. Agora, quando há prazer, a gente sabe. Quando há prazer, principalmente para o homem e para a mulher, mas principalmente para a mulher, quando existe o prazer, o que acontece? Já vem uma lubrificação natural. Relaxa. Que tira todo o desconforto. Muito bom. Excelente. Gente, falando sobre fantasias sexuais. Muito do imaginário da pornografia tem a ver com essa fantasia. Se vestir de enfermeira, de bombeiro e não sei o quê. E tem gente que tem isso como um imaginário para ter prazer. Sabemos que você é livre para fazer, mas nem tudo lhe convém, como diz a palavra de Deus. Qual a opinião de vocês sobre fantasia sexual? A nossa opinião é a seguinte, depende da cabeça da pessoa, né? Então, por exemplo, digamos que você fala assim, vamos fazer uma brincadeira, eu vou me vestir de bombeiro e você vai se vestir de enfermeira. Beleza, aí vocês fazem lá uma brincadeira pensando no outro, tá vendo? Você não pode pensar em outro bombeiro, nem em outra enfermeira, né? Mas pensando no outro, só curtindo ali alguma coisinha que vocês inventaram. E depois você sai de casa e você tem que ir no hospital levar seu filho no médico, levar não sei quem, ou passa um carro de bombeiro na sua frente e pronto, você já associa sexo, já fica vendo todo mundo que está vestido de branco ou de vermelho e pensa em sexo, você não é uma pessoa própria, você não deve ter esse tipo de fantasia, não deve estimular isso. Agora, eu sinceramente falando, se eu fizesse uma fantasia dessa com a minha esposa e ela se vestisse de enfermeira, eu não estaria depois no hospital vendo o médico ou a enfermeira e pensando em sexo, lembrando. Então, essas coisas, no meu modo de ver, elas são relativas. Pessoais, não tem como ser absoluto. Né? Não tem como ser absoluto. Muito do pecado é relativo. Existem coisas que Deus me pede. Eu vou dar um exemplo aqui qualquer, jogar xadrez. Deus me pediu. Na minha adolescência, eu gastava horas jogando xadrez. Horas e horas. Eu, na 4ª série, fui chamado para participar do campeonato da 8ª série de xadrez. Mas o que acontecia? Muito meu tempo era tomado. Então, Deus me pediu para entregar. Eu não posso chegar agora e dizer, gente, jogar xadrez é pecado. Para mim foi um pedido. Se eu continuar, seria pecado para mim. Isso, nesse sentido, é relativo. Então, esse tipo de coisa na área do sexo, ela tem uma relatividade. Por quê? Porque é do casal. Se ela vai se ofender de eu pedir dela colocar uma roupa X ou Y, se aquilo vai depois ficar trabalhando, se eu só vou conseguir ter prazer depois desse jeito. Mas se for uma coisa que aconteceu, brincou num dia, num aniversário de casamento, então não é absoluto, é relativo, é de pessoa para pessoa.
é o testemunho interior, é a reação diante do negócio. Nosso pensamento é esse. Muito bom, Ótimo, muito bom. excelente. Gente, deixa eu pedir para vocês que trabalham há 26 anos com o Ministério de Casais e são uma referência na área, que vocês deixassem uma palavra final para casais que estejam engajados, porque quem está com a gente agora é porque está querendo fazer dar certo. E a gente honra essas pessoas porque, de fato, elas estão aqui interessadas. Né? Elas estão dizendo, olha, eu estou preocupado com o meu casamento, com o futuro da minha família, e sexo é importante, essa intimidade é importante, então eu estou investindo tempo nisso. E vocês sabem quantas pessoas que precisam não vão para os encontros de casais. Os casamentos que precisam não se conectam. E o casamento que já está indo bem é que ele vai melhorar ainda porque ele está lá investindo. Continua investindo. Continua investindo. Então eu gostaria que vocês dessem uma palavra final de conselho para essas pessoas que estão aqui conosco e talvez até mesmo algumas pessoas que estão enfrentando uma batalha aí e hoje vão se libertar em muitas áreas. Eu quero profetizar sobre a sua vida, trazer uma palavra de esperança, dizer que a despeito de nós termos esse ministério, né, de família, Ministério Família de Sucesso, nem sempre foi fácil, nem sempre é fácil. Pelo contrário, muitas vezes Deus usa a nossa luta para ser a nossa mensagem, a luta que a gente passou para ser o nosso testemunho. Então eu quero profetizar na sua vida que hoje o que você está passando não determina que vai ser sempre assim. Talvez a luta que você está passando na vida sexual com seu cônjuge, a luta que você está passando no seu casamento, ou até mesmo com seus filhos, relacionado à família, eu profetizo que isso é um breve momento. Deus quer que você tire algumas lições. Amanhã, toda essa luta vai se tornar a sua mensagem e você vai abençoar muitas pessoas. Tenha esperança, porque o maior interessado no sucesso do seu casamento é Deus e Ele está com você. Só pedir a ajuda dEle. Eu me lembro que a gente passando essa dificuldade sexual, eu comecei a jejuar a respeito, porque a Bíblia diz, bendito é o leito sem mácula, no início do nosso casamento, né? E eu colocava a mão na nossa cama, sai todo mal, em nome de Jesus. Nosso casamento é bendito e abençoado. E Deus fez tanta coisa que a gente até escreveu um livro, não? Até escreveu um livro. Então Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e na sua família. Eu quero deixar para vocês o seguinte, um dos grandes segredos do nosso casamento, que não é perfeito, mas é muito bom, é porque a gente nunca deixou de buscar ajuda. Nunca. E muita gente tem a tendência de não buscar ajuda. Né? Vergonha, no fundo, orgulho. Eu acho que tem uns 10 anos atrás, a gente vai fazer 28 anos de casado, a gente estava com uma situação no nosso casamento travada. A gente tinha uma briguinha que ela acontecia, tipo assim, uma vez no ano. Mas era chata e a gente não estava resolvendo. Eu fui numa pastora, que é psicóloga, amiga nossa, e o casal do Família de Sucesso foi lá. Sentou lá e falou, deixa eu te falar uma coisa, Débora. Ó, e eu falei para ela com a certeza que ela dizia assim, pastor, claro que você está certo. Lógico que a errada é a Maíla, né? E aí chegou lá, boa psicóloga que ela, disse, não sou contra nem a favor, muito antes pelo contrário, ninguém está certo, ninguém está errado. E aí mas na verdade, ela falou uma coisa lá, eu não lembro nem o que era, foi tão bom. A gente fez uma live com a Débora esses dias, eu falei, Débora, o que foi que a gente foi tratar? E ela falou, não lembro. Eu falei, eu também não lembro, meu Deus. Só lembro que isso aconteceu. Quando a gente começou o problema sexual, a gente não fingiu que tinha uma vida sexual boa. A gente não continuou vivendo, a gente foi atrás do nosso pastor, a gente pagou uma consulta com sexóloga, a gente foi atrás de ginecologista, a gente foi ler livros sobre o assunto e a gente procurou ajuda. Então, até hoje, na minha vida, gente, quando eu estou passando uma situação, eu procuro ajuda. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, às vezes, uma das partes nem vai concordar, mas eu posso te falar uma coisa? Procure mesmo assim. Procure mesmo assim, porque se você não se expor, cedo ou tarde você vai ser exposto. Quem não procura ajuda acaba explodindo para um monte de gente saber. Então, está com dificuldade no seu casamento? Está com dificuldade na área sexual? Busque ajuda. Procure seu pastor, sua pastora, sua liderança, se exponha para você receber cura e restauração, tá bom? E entra no nosso site lá, familiadesucesso.com, tem o livro Clássico Peladinha, tem um monte de livro, e se inscreva na Noite Hot, que vai acontecer agora semana que vem, ou uma ou outra, acho que é uma terça, outra sexta-feira, tenho certeza. A gente vai fazer um aqui também, qualquer hora dessa, na igreja, e vamos rasgar o verbo sobre sexo aí. Obrigado, Maírla. Obrigado, Ricardo. Nós que agradecemos, é uma honra.
Vocês são muito preciosos, têm abençoado tantas pessoas. Gente, teve ano que a gente não conseguiu eles para virem aqui, porque eles estavam rodando o Brasil, né? E não tinham um final de semana. E algumas vezes o Ricardo diz, Márcio, mas eu posso ir para você na quinta-feira. E eu sou muito grato por você fazer parte dessa história, Ricardo e Maírla, vocês fazerem parte. E eu me lembro quando a gente também estava no processo de construção, você diz, Márcio, eu vou de graça para você, pago a minha passagem só para poder te abençoar no momento de construção, porque o importante é que você levante isso e a gente vai gerar esse relacionamento por muitos anos. Amém. Tamo junto sempre. Tamo junto. Tem muito que aprender com vocês. Amamos vocês, admiramos muito vocês. A gente tava falando de vocês aí pro casal que tá com a gente aí dos Estados Unidos. Eu não posso nem falar aqui porque tem outros amigos também, né? Mas a gente fala muito de vocês da igreja aqui. Vocês são muito preciosos. Obrigado, viu? Obrigado. E agora vocês que estão com a gente. Eles falaram sobre se abrir. E eu penso que essa é a chave para que a gente possa não apenas ser uma imersão de casais que terminou com live e amém, peguei a informação, mas a gente crescer nisso. Você tem os grupos de crescimento aqui da nossa igreja. Se você está longe, você se conecte a uma igreja, se conecte a um grupo, busque ajuda. Quantas pessoas nesse momento estão buscando ajuda psicológica com gente cristã, que vai dar conselho certo para você. A área sexual, ela não é todo no casamento, mas ela é muito importante. Quando a gente cuida disso, a gente pode realmente estabelecer novos padrões para outras áreas de comunicação e tudo mais. E nós queremos ouvir o seu testemunho, queremos saber, ler o que Deus fez na sua vida. Desde o primeiro dia, nós passamos por uma live toda sobre crises e resolução de conflitos, e a gente aprendeu tanto nessa live. Quem sabe Deus te deu algo e ministrou sua vida que você pode contar pra gente, compartilhar conosco o que Deus fez através desse momento. Na terça-feira falamos sobre temperamento. Sobre temperamentos, a gente pôde olhar um para o outro e saber que as diferenças podem ser muito positivas dentro do relacionamento, se a gente estiver disposto a melhorar, a crescer e a valorizar um ao outro. E isso foi muito, muito especial. Foi muito gostoso a gente receber alguns feedbacks, inclusive esses testemunhos ou essas até sugestões que eles possam nos mandar, não é, amor? Para que a gente possa pensar aí num curso para casais, para que a gente possa continuar movimentando esse canal agora aí, né, do YouTube, para que a gente possa crescer e melhorar também. E aí, então, na quarta-feira, a gente pôde falar sobre as 5 linguagens do amor. E também sobre memórias, o quanto a gente pode deixar memórias para uma geração. E é tão importante a gente crescer juntos. Então, não esqueça, deixa conosco o seu e-mail e coloca no WhatsApp. Acho que no WhatsApp, né? É no WhatsApp que está aí no chat, coloca aí e a gente pode entrar em contato com vocês e tudo mais. E queremos encerrar isso com um momento selfie com o Ricardo e a Maírla aqui. Você vai para frente da sua TV ou do seu celular e a gente vai fazer um momento selfie. E você vai fazer o quê? Aqui, ó, aqui no meio. Aqui. E a gente vai fazer esse momento selfie, onde você vai marcar o Ministério Família de Sucesso. Família de Sucesso Ricardo Vasconcelos. Não, segue vocês. Ok. Porque o meu Instagram pessoal, o meu Instagram pessoal é política, é coronavírus, você vai escandalizar. Não me siga lá. Então, olha, gente. Só me siga no Família de Sucesso. Família de Sucesso. Então, vai lá, segue o Família de Sucesso e segue Márcio e Naine Martins e coloca isso lá. Vamos junto? Vamos fazer uma pose bonita? Vamos fazer a pose olhando pra lá ou pra cá? Pra lá. Pra cá. Então vamos lá. 1, 2, 3 e murcha a barriga. Maravilha. Muito bom. Muito obrigado. Gente, Deus obrigada. abençoe. Bom demais. Bom demais. E vocês, Deus abençoe e a gente se encontra no próximo. Fica atento ao nosso canal do YouTube porque mais coisas sobre casais a gente vai colocar lá. É isso aí. Foi muito bom estar com vocês. A gente espera que isso tenha abençoado muito a sua vida e que vocês possam, praticar muito tudo. Tonight. Tudo. Deus abençoe, gente. Tchau, Deus abençoe.